começar. Marcelo? Só para avisar que estou avisando o André, tá? Oi, filho. Perfeito, perfeito. Bom. Fala uma palavra para ele. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. O André vai assistir, hein? Um abraço, um beijo. O Marcelo está sem som, né? Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo, já em transmissão. Em nome do presidente Caio Augusto e do vice-presidente Ricardo Toledo, saúdo todos os participantes deste evento virtual, estendendo as saudações ao colega conselheiro e presidente da Comissão de Cultura e Eventos, o nosso querido doutor Alexandre Rolo, que muito tem apoiado a Comissão de Direito Constitucional para a ocorrência desses ciclos de palestras virtuais. Homenageio também nas pessoas dos colaboradores dessa brilhante comissão por toda a dedicação incansável e por todo o apoio que todos os nossos colaboradores da OAB têm dado aos nossos eventos. Um carinho especial a Daiane e ao Richelli, que estão sempre aqui conosco nessas webinars. Gostaria também de cumprimentar o meu querido amigo, vice-presidente dessa Comissão de Direito Constitucional, Dr. Marcelo Fiore, e na pessoa dele saudar todas as autoridades, os colegas e acadêmicos de direito presentes neste nosso encontro. Rendo, então, as minhas homenagens ao nosso ilustre convidado de hoje, o ex-senador e atual vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, a quem tenho uma profunda admiração, não apenas a figura pública e a figura política que é, mas, sobretudo, pelo ser humano sensível, pelo seu espírito social e, por que não dizer também, jovial, que é uma pessoa que a gente admira por demais e que nos dá muito orgulho de sentar nessa bancada atualmente como o vereador mais votado do município de São Paulo, que nos representa com força e com toda a sua garra, toda a sua dedicação, mas especialmente pela figura e pelo ser humano fantástico que é. Pois bem, pessoal, hoje o nosso evento nós vamos começar um novo ciclo de palestras, e esse novo ciclo é intitulado Constituição e a Ordem Econômica de Crise. É um tema de relevante importância, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia. Há pouco tempo atrás, há uma semana atrás mais ou menos, o Tribunal de Justiça de São Paulo registrou um aumento de 73% dos pedidos de falência em comparação com o mês de março de 2019 e 60% de pedidos em comparação com o mês de maio de 2019. O triste dessa história toda é que, segundo os especialistas, essa ainda é uma cifra otimista, porque, segundo consta, né, em função de toda essa situação que nós estávamos vivendo, isso tende a piorar, porque tanto os cartórios quanto as varas judiciais estavam fechadas em decorrência da pandemia. Por conta desse cenário de forte recessão, esses especialistas preveem uma avalanche de pedidos neste ano, e a ocorrência de um tombo na nossa economia e, consequentemente, o retorno ao patamar recorde que foi observado lá na crise em 2016. Enfim, nós estamos vivendo um momento, né? Um momento que se avizinha, é um momento de muita tensão e de expectativas. Para dar prosseguimento, então, à nossa conversa, vou passar a palavra rapidamente ao nosso vice-presidente, Marcelo Fiore, para fazer as suas saudações e as respectivas apresentações. Muito obrigado, presidente. Saúdo na sua pessoa o nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, ao nosso amigo Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que tem nos dado todo o suporte em cada uma das loucuras que a gente inventa, às vezes de um dia para o outro, às vezes com um pouquinho mais de espaço, mas ele está sempre
dando o suporte e o apoio que a gente sempre precisa. Levar a palavra de gente do quilate do senador Eduardo Suplicy, a quem quiser ouvi-la, disponibilizar isso através dos canais e mídias eletrônicas que nós temos hoje, é uma possibilidade que só acontece por conta do apoio não só do Alexandre Rulo, mas de todo o pessoal da Comissão de Cultura e Eventos, que está aqui junto conosco, nos dando esse suporte e esse apoio inigualável. Eu queria agradecer também, não só o senador e o vereador Eduardo Suplicy, de uma carreira política esmerada, irrepreensível, independente de partido. O senador Eduardo é uma pessoa admirada. Eu não posso dizer por todos, porque, como dizia o poeta, a unanimidade é burra. Mas eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que entendem um pouquinho de história admira o trabalho do senador e vereador Eduardo Suplicy. Eduardo Matarazzo Suplicy é economista, administrador de empresas e professor universitário. Nasceu em São Paulo no dia 21 de junho de 1941. É um dos políticos mais conhecidos do Brasil por seus 42 anos de vida pública e por ter atuado em diversas instâncias do parlamento. Foi deputado estadual, senador por 3 legislaturas e vereador 2 vezes pela cidade de São Paulo. Se formou em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado em economia na Michigan State University e doutorado na Universidade de Stanford, na Califórnia. Em 2015, recebeu o título de doutor honoris causa, título concedido pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. O resto da história é pública e não há necessidade de eu falar. Senador, vereador de um histórico político e social irrepreensível, é um prazer tê-lo conosco e a palavra é toda sua para que o senhor diga o que quiser sobre o assunto que desejar. Muito obrigado. De aqui falar, então, da questão da Constituição mesmo, porque todos nós, acredito, lembramos do dia em que o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições e eu me lembro bem, estava assistindo as diversas emissoras de rádio e de televisão e notei quando ele levantou o braço e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. No seu artigo 3º da Constituição, que conhecem também, estão lá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E, se me permite, eu vou ler. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ademais, quando em campanha, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Superior Tribunal Eleitoral o seu programa, onde, em certa altura, dizia que ele iria garantir a todas as famílias brasileiras uma renda mínima, tal como argumentam os liberais, pensadores liberais, tal como Milton Friedman. É verdade que Milton Friedman defende, no seu livro Capitalismo e Liberdade, a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. Depois de
a procurar argumentar que o sistema capitalista seria o mais compatível com a liberdade do ser humano, mas dizendo que sabe que não resolve bem os problemas da pobreza, então ele diz que se quiser resolver os problemas da pobreza, então há que se instituir um imposto de renda negativo para garantir uma renda mínima para todos. Então, seria interessante e convém registrar que nós estamos agora, neste dia 30 de junho, exatamente há 1 ano e meio de gestão do governo Jair Bolsonaro. E vem a pergunta, é lógico, mas ele está cumprindo os seus compromissos, o seu juramento? Me parece claramente que até agora não o está fazendo. Muito embora o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ele até que sabe muito bem, conhece também, porque foi aluno de Milton Friedman, a respeito dessas coisas que eu estou falando. Tanto é que, quando, no ano passado, ele esteve na Comissão de Constituição e Justiça, ao responder uma pergunta do deputado Paulo Teixeira sobre como é que ele via a renda básica de cidadania, ele mencionou que, curiosamente, a renda básica defendida pelo Suplicy e também pelo Milton Friedman seria algo que poderia ser objeto de um entendimento entre todos nós. Então, só que até agora eu não vejo essa vontade de se entender, e, inclusive, seria próprio, uma vez que o Brasil é um dos signatários da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que, no seu artigo 25, diz exatamente que toda pessoa tem o direito a um nível de vida adequado que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o bem-estar, e, em especial, a alimentação, a vestimenta, a moradia, a assistência médica e os serviços sociais necessários. Então, é mais do que adequado e justo que venhamos a aprender as lições que pessoas ao longo da história da humanidade, os grandes pensadores, aqueles que fundamentaram, inclusive, todas as religiões. Se me permite, Luciana, que eu possa, então, até lembrar, por exemplo, do mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas. Ele observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa, se não pela porta? O meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, tem exatamente esse sentido. Se nós quisermos cumprir tais objetivos da Constituição, erradicar a pobreza, prover dignidade e liberdade a todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. Se nós formos a Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ali ele diz que a política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais os desiguais. E se nós formos ver os fundamentos da Bíblia Sagrada, qual é a palavra, me ensinou o rabino Henry Sobel, mais citada no Antigo Testamento? É tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios de Esaú, de Jacó, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que
o movimento dos trabalhadores sem terra muitas vezes começa os seus seminários pela leitura do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Se nós formos ao Novo Testamento, ali encontramos nos Atos dos Apóstolos que eles juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade de maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ali estão pensamentos parecidos, pois ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo, e no final começou o pagamento pelo último que ali chegara, e ao pagar ao primeiro, este disse, mas o senhor está pagando a mim o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou precisa também receber o necessário para o sustento da sua família? E se nós formos ver a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, antes de eu mencioná-la, vou aqui lembrar que certo dia eu estava fazendo uma palestra sobre a garantia de uma renda para todos, para as comunidades eclesiais de base, lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida então pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E quando eu citei tantos pensadores ao longo da história que defendiam os fundamentos, e cheguei a citar que, depois de ter escrito o Manifesto Comunista em 1848, os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, Karl Marx escreveu a Crítica ao Programa de Gotha, onde diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poderem escrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith disse que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, from each according to his capacity to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Mas, ao chegar ao final da palestra, o Dom Luciano disse a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Eu achei tão bonita e li, então sempre cito Karl Marx e São Paulo, que diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se nós formos ver os ensinamentos de Maomé, dos que professam o islamismo, dos 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência da humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e lembrarmos-nos de um personagem que eu gostaria muito, querida Luciana e caro Marcelo, que, quem sabe, vocês possam recomendar a leitura do livro deste homem para o presidente da República, porque ainda recentemente, naquela reunião que foi
passou com os ministros para todos os brasileiros assistirem. Naquela reunião, chegou a uma certa altura, ele falou que queria distribuir armas e reiterou para todos os brasileiros, como se isso fosse a melhor solução para diminuir a criminalidade. Então, eu recomendo, Luciano e Marcelo, quem sabe vocês possam mandar com uma dedicatória especial para o presidente o livro deste homem que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Vocês sabem quem é? Pode falar. Você não vai falar quem é, Luciane ou Marcelo? É o Thomas More. Ele estudou para ser um sacerdote, estudou teologia, filosofia, para se tornar um padre. Mas antes dele se tornar um padre, ele está sem som você, viu, Luciano? Então, ele foi convidado pelo rei Henrique VIII, no tempo que a Inglaterra era tão poderosa, dominava a Índia, dominava o que são os Estados Unidos da América. E então, eis que, naquela época, o rei Henrique VIII o convidou para trabalhar na corte. E ele para lá foi, e tornou-se um homem de enorme influência, foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, onde começou a escrever o livro Utopia. Depois, ele foi designado e foi presidente da Câmara dos Comuns. E, em 1931, o Papa, durante o tempo do Pio XI, ele foi canonizado santo pela Igreja Católica. No ano 2000, o Papa João Paulo II o designou para ser, o proclamou como grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Pois bem, a certa altura, o rei convidou a ele para vir. Veja, escreva para mim uma justificativa para eu me casar outra vez, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não posso, não vou fazer isso, não é o que eu penso. Por causa desta recusa, se vocês forem a Londres, na Inglaterra, visitar o parlamento, logo na entrada tem um grande espaço, como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More, e daí decapitado, porque tinha feito aquela recusa. Só que antes, outro dia, conversando com o Leonardo Boff, ele me lembrou que o Thomas More tinha muito humor, e na hora que ele foi decapitado, ele disse: olha, vou levantar a cabeça assim para vocês não cortarem a minha barba, viu? E eis que... Mas ele, em 1516, publicou um livro notável, gostoso de ler, acho que vocês conhecem, chamado Utopia. No livro primeiro de Utopia, tem um diálogo entre o cardeal Morton e alguns personagens sobre a pena de morte, que não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Itlodeu, Itlodeu significa um contador de histórias em grego, pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a sobrevivência das pessoas. Por esta razão que
Thomas More é considerado uma das pessoas que melhor fundamentou o direito à renda básica para todos. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com outro Thomas, eu me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E, que, nascido na Inglaterra em 1734, tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou para-raios, inventou os óculos, antes só se usava monóculos, e ele persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos, arguto observador de costumes e de valores, e escreveu ensaios que tiveram enorme influência. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos quanto Common Sense, que é senso comum, que, publicado em janeiro de 1776, distribuído 150 mil exemplares, fantástico para a época, distribuídos pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, em 4 de julho, que daqui a 4 dias se comemora, os americanos proclamaram a sua independência. O que dizia Thomas Paine em Senso Comum contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Mas só que, uma vez proclamada a independência, ele começou a se sentir muito perseguido por suas ideias tão ousadas e progressistas e resolveu, então, voltar para a sua terra natal, na Inglaterra. Mas lá chegando, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da sua principal colônia. E então ele resolveu seguir para a França e, de tal maneira como a Luciane e o Marcelo se engajaram na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, ele foi eleito, embora estrangeiro, constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu Justiça Agrária, um ensaio de 20 páginas que está aqui traduzido para o português no meu livro, onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza naquela época como nas vilas e cidades europeias. Por que razão? Porque lá a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta, ele destaca, para todos os países, tanto se pagaria um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum do Estado daquele país, como um direito de todos. É uma questão de bom senso. Podemos seguir mais adiante. No século XX, tivemos, por exemplo, a contribuição do filósofo Bertrand Russell, que, em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o nazismo, o fascismo, o sindicalismo, o socialismo, ele chega finalmente ao seguinte: o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa tem o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente, mais e mais, cada um vai conseguir obter aquilo que
conseguir por seu talento, esforço, capacidade, produtividade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, economistas, filósofos, Ava Lerner, George Stigler, Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith, John Robinson, Paul Samuelson e tantos outros economistas passaram a defender a garantia de uma renda mínima, seja através de um imposto de renda negativo ou através daquilo que mais e mais, desde os anos 80, tem sido defendido, sobretudo por aqueles que formaram a BIAN, Basic Income Earth Network, BIAN, com a qual eu vim a interagir tanto e fiquei persuadido de que era melhor ainda. Eu, em 1991, apresentei um projeto de lei para que se instituísse no Brasil um programa de garantia de renda mínima a todos os adultos que não recebessem até a época 45 mil cruzeiros mensais, passariam a ter direito a 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Foi aprovado por consenso no Senado, mas o debate a respeito do projeto levou a que houvesse proposições de se garantir uma renda mínima através e condicionada às oportunidades de educação, como no caso dos programas Bolsa Escola, depois relacionados às questões de vacinas, de saúde, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação. Todos esses 4 programas foram unificados e racionalizados no que veio a ser o Bolsa Família, e o Bolsa Família evoluiu de 3,5 milhões de pessoas, famílias beneficiadas em 2003, dezembro, para mais de 14 milhões e 200 mil a partir de julho de 2015, no governo Dilma ainda. Depois chegou a diminuir um pouco, depois aumentou de novo. E como funciona o programa Bolsa Família? Toda família, se a sua renda per capita não alcança sequer R$ 89 por mês, por pessoa, então passa a ter o direito de receber um complemento de renda que começa com R$ 89 por mês, se a família não alcançar sequer R$ 89 por mês, mais 41, 2, 3, 4, 5 vezes R$ 41, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos de 11 meses, mais 48 mais 48, se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos, há condicionalidades. Se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê. Durante esses 9 meses, ela já tem direito aos 41 por criança que vai nascer. E os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos de 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas, os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma lançou, em 2012 para 2013, o Brasil Carinhoso, que complementa o Bolsa Família da seguinte forma: se considerar para todas as famílias que estejam no Bolsa Família a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda na família, e somarmos com os benefícios que eu acabo de descrever, dividirmos pelo número de pessoas na família, se não te alcançar ao menos R$ 89 por mês, então a União complementará o que falta para garantir R$ 89 por pessoa. É importante se ressaltar que
os economistas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, do governo federal, salientaram que já faz agora 2 anos que foi feita o último ajuste, então precisaria haver agora um ajuste de 29%, e então que está defasado, porque faz agora quase 2 anos do último ajuste feito. Mas, de qualquer maneira, o programa Bolsa Família contribuiu para diminuir a desigualdade e diminuir também a pobreza extrema no período, em especial, de 2002 até 2015. Mas, nesses últimos 2 anos, devido à recessão e desemprego e um ajuste não tão acentuado, então aí nós tivemos uma diminuição do progresso na diminuição da pobreza. Mas eu, mais e mais, estou percebendo o interesse crescente que há sobre a renda básica de cidadania. Vocês sabem que no último dia 11 de maio, eu era um dos 7 pré-candidatos a prefeito de São Paulo, mas eu transmiti aos meus colegas que eu iria atender uma recomendação de amigos, inclusive da Basic Income Earth Network, e de pessoa querida que me acompanha, a Mônica Dalai, de dedicar-me agora inteiramente à renda básica de cidadania, e quero ver se consigo implantá-la, consigo contribuir para implantá-la durante a minha vida. Domingo passado eu fiz 29 anos e eu acho que será possível contribuir para que tanto o Brasil quanto o planeta Terra venham a contribuir. Aliás, eu estava, e ainda vou voltar, para um debate com representantes de 22 países da América Latina que estão, nesse instante, debatendo sobre a proposta de instituir uma renda básica para todos, né? E eu gostaria de mostrar aqui uma notícia interessante a respeito de um outro amigo meu. O Thomas More é um, aqui está outro, como o Mahatma Gandhi e o Martin Luther King Jr., que é um grande defensor da igualdade e da igualdade de oportunidades para todos, negros, brancos, amarelos, vermelhos e tudo, e que, em 1967, ele disse num discurso tão bonito e publicado no livro Para Onde é que Nós Vamos Agora, Causa ou Comunidade? E aí ele diz que está na hora de se instituir uma coisa que é tão simples e direta para combater a pobreza, que é a renda garantida. E sabe que ainda hoje, na revista Time, está Martin Luther King Jr. teve um sonho de renda garantido. E como é que prefeitos de 11 cidades dos Estados Unidos estamos dando vida a esse sonho. E aqui está a foto do prefeito Michael Tubbs, que é o prefeito de Stockton, é o mais jovem prefeito dos Estados Unidos da América e que está fazendo uma experiência. 130 pessoas foram sorteadas na cidade de Stockton, na Califórnia, e passaram a receber $500 por mês, e vai ser feita uma experiência. Aqui no Brasil, não sei se vocês já conhecem,
Maricá, governada pelo prefeito Washington a partir de 2009 e Fabiano Horta a partir de 2017. Então, lá se está realizando uma experiência da renda básica de cidadania, também por etapas, 10 mumbucas, que é uma moeda social equivalente a R$1 cada, em 2016, 20 mumbucas em 2017. Dezembro do ano passado, 1/4 da cidade, da população, todas aquelas pessoas que estão no cadastro único com renda até 3 salários mínimos por mês, passaram a receber, desde dezembro para cá, 130 mumbucas por mês. Até o final do ano, metade da população vai receber essa renda básica e até 2024, todas as pessoas, hoje lá são 162 mil, todos os habitantes estarão recebendo a renda básica de cidadania. Mas ela está sendo experimentada, instituída em lugares que eu visitei, como no Quênia, nas vilas rurais pobres do Quênia, $22 por adulto por mês. No ano passado eu estive lá, experiência muito positiva. Na Namíbia eu estive na vila de Otibero em 2011, no 3º ano da experiência que lá está fazendo o governo atual, anunciar que vai ser feito um programa de erradicação da pobreza até 2025, onde a renda básica terá papel fundamental. Na Finlândia, 2.000 pessoas foram sorteadas e receberam cada uma 560 euros por mês nos anos 2018 e 2019. A experiência é considerada positiva. Na província de Ontário, no Canadá, se está realizando experiências e, por toda a parte, o interesse na própria Espanha, em Portugal, Grenoble, na França, está se realizando uma experiência. E, então, eu posso lhes dizer que estou bastante animado e, sobretudo, acredito que, se o próprio governo tiver bom senso, ele vai reconhecer que a renda básica de cidadania é algo muito especial. Muito obrigado, doutor Eduardo. O programa de renda mínima da cidadania já é um cartão de visita do senhor, né? Então, aliás, já na época quando o senhor foi candidato a senador, se não me engano, em 2018, a OAB o recebeu para falar, inclusive, desse próprio programa. Então, na verdade, o senhor está retornando a essa casa onde sempre foi recebido de braços abertos. Mas eu vou provocar um pouquinho mais, porque já que o programa Renda Mínima é tão conhecido, eu e a Luciana estávamos conversando outro dia sobre a situação das empresas, como ela bem falou no começo. Isso é um assunto que nos tem preocupado bastante, especialmente falando do capítulo da ordem econômica da Constituição Federal. Doutor Eduardo citou Thomas More, o utopista, no início do seu discurso. E aí eu fui obrigado a lembrar um pouquinho de John Locke, que acredita que os direitos fundamentais precedem a qualquer sistema político. A vida, a liberdade e a propriedade. No Brasil, ultimamente, as últimas notícias que a gente tem recebido é que a pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho,
35% dos bares e restaurantes brasileiros fecharam definitivamente as suas unidades. O FMI prevê uma queda de 9,1% do PIB brasileiro. E lá em 2015 e 2016, a gente teve uma queda de 3,6% e um aumento de pedidos de recuperação judicial e confissões de falência em torno de 60%. Considerando toda esta situação, aonde o governo que vem disseminando os 4 ventos aí, que está ofertando via Prodemp 381 bilhões para o empresariado brasileiro para sustentar a atividade, para não acabar com os postos de trabalho, e que, na verdade, desses 381 bilhões chegaram efetivamente às empresas com necessidade via Prodemp um pouquinho mais de 1%. Eu queria provocar o economista Eduardo Suplicy a dizer para a gente de que maneira, através de um renda mínima para a pessoa jurídica ou de outra forma, né, do alto do seu conhecimento da Constituição Federal, afinal, foram tantos mandatos como senador, de que maneira, sem grande interferência do Congresso, do Poder Executivo e com grande interferência do Congresso Nacional, de que maneira, neste momento de crise tão acentuada, nós conseguiríamos estabelecer um programa de renda mínima para a pessoa jurídica, se ele seria efetivo ou se, de fato, o governo federal simplesmente está acenando com o remédio para que ele, de verdade, não chegue ao paciente com a intenção de não esvaziar as reservas do governo federal. Olha, eu acredito que está havendo uma consciência crescente no Congresso Nacional, tanto é que foi unânime a decisão há pouco mais de 80 dias, quando tanto todos os deputados federais e todos os senadores votaram no auxílio básico emergencial. E por 3 meses, e agora eles estão para debater e decidir qual será o tempo de prorrogação, se vai ser até dezembro ou quando exatamente, e se o valor vai ser R$ 600 por mês, ou o ministro Paulo Guedes chegou a falar em diminuir 500, depois 400, depois 300, mas eu acho que nós sabe que nestes dias está sendo formada e legalizada a chamada Frente Parlamentar em defesa da renda básica, presidida pelo deputado João Henrique Campos, que é filho do ex-governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que, infelizmente, em 2014 faleceu num desastre de avião, né? E ainda ontem a deputada Tabata Amaral escreveu de forma muito positiva a respeito da vontade de inúmeros parlamentares que, inclusive, formam essa frente parlamentar para caminhar na direção da renda básica de cidadania. E é interessante que, em 3 de abril do ano passado, o ministro Paulo Guedes esteve num debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, numa audiência que demorou horas e horas. E, a certa altura, o deputado Paulo Teixeira perguntou a ele como ele via a renda básica de cidadania e quais eram os seus planos para combater a pobreza. Eis a resposta interessante que ele deu, abrindo aspas. Curiosamente, outras ideias, como a renda básica, que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia, se nós descarimbarmos
e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Ora, quem sabe possa a OAB contribuir para chegarmos a esse lugar certo. Se me permite, hoje saiu uma notícia interessante do jornalista tão conceituado e reconhecido no Globo, o Anselmo Góes. Chegaram a ver essa notícia? Viu? Então não preciso ler. Pode? Lê para a nossa audiência, por favor. A Luciana está sem som, tá? Pronto. Pode ler, senador. Eu li, mas o pessoal que está nos acompanhando provavelmente não tenha visto. O anúncio do governo federal que fez a alegria de 3 pontos. Eduardo Suplicy. Daí, o anúncio do governo federal de que criará um programa de renda mínima permanente após a pandemia do novo coronavírus, batizado de Renda Brasil, é uma vitória pessoal do atual vereador pelo PT em São Paulo, Eduardo Suplicy, 79 anos. Ainda nos anos 70, ele escrevia artigos a favor da tese a renda básica de cidadania não é uma questão de esquerda ou de direita, é sim de bom senso, diz Suplicy. O ex-senador é capaz de passar horas listando pensadores de todos os matizes defendendo a renda mínima. Lembra, por exemplo, de uma cena do livro Utopia, 1516, de Thomas More, em que um personagem que condena a pena de morte diz: muito mais eficaz do que uma pessoa não ter outra alternativa senão a de se tornar primeiro um ladrão para depois ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. O próprio Paulo Guedes, num debate na Câmara, em abril do ano passado, disse que Suplicy não estava sozinho e que Milton Friedman, de 1912 a 2006, defendia a renda mínima. No mais, é como um verso da canção Blowing the Wind de Bob Dylan, que o petista já repetiu 1 bilhão de vezes. Quantas vezes um homem pode virar a sua cabeça fingindo que ele não vê as coisas? A resposta, meu amigo, a resposta, minha amiga, está sendo soprada pelo vento. Então, Lu, a bola é sua, Luciana, aproveita a brincadeira. Então, essa notícia me deixou feliz hoje, olha. Então, E vocês estão ajudando a que a renda básica avance mais entre todos advogados do Brasil, porque a sua audiência é muito, mas também brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando. olha, vocês dois acabaram com a minha brincadeira, porque eu ia pegar exatamente essa notícia de hoje e comentar com o senador, porque quando eu li pela manhã, eu rapidamente imaginei, falei, o senador deve estar efusivo, em função de todas essas circunstâncias, e eu ia dizer exatamente, ia perguntar exatamente isso ao senhor. Porque, e como figura pública e política, senador, eu gostaria de fazer um complemento a essa questão. Porque é o seguinte, em função dessa pandemia toda, como a gente acompanhou, nós estamos vivendo isso, o governo federal instituiu, então, o auxílio emergencial, aquilo que o senhor acabou de comentar. Esse auxílio, infelizmente, acabou demonstrando uma face do Brasil que nós desconhecíamos, que é a face dos descamisados, dos seus cidadãos que ficam à margem da sociedade brasileira, em que o nosso Estado perdeu as contas, não tem ideia de quantos cidadãos estão absolutamente em sua margem, porque não são contabilizados, eles não têm sequer um documento, um RG para ser identificado. E a OAB fez um trabalho, não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas eu participei porque, e tenho orgulho de falar isso junto com o senhor,
porque junto com a Comissão de Direitos Humanos, a OAB fez um trabalho fantástico, que foi uma força-tarefa para poder identificar essas pessoas, para poder tirar RG, porque para eles receberem o auxílio emergencial, eles precisam ter um RG e um CPF e um telefone celular. E essas pessoas sequer têm um local para lavar as mãos, porque são absolutamente desprovidos. Então, a minha pergunta, a minha consideração ao senhor, como homem público, é se o senhor vislumbra, dentro desse programa da renda mínima, uma possibilidade para a gente conseguir agasalhar essa população, senador, que fica absolutamente à margem da sociedade, que nós tomamos conhecimento disso tristemente. Eu dizia na último encontro que nós tivemos aqui, é muito triste, porque essas pessoas, assim, eu digo que a crise absoluta do Estado Democrático de Direito, porque o Estado sequer, nós pedíamos, né? As pessoas precisam ficar em isolamento, mas como isolamento se essas pessoas não têm um local digno para morar, né? Moram várias famílias em cubículos, em metros quadrados minúsculos. Essas pessoas precisavam ter uma higiene mínima de lavar as mãos. Muitas dessas pessoas sequer têm um acesso a uma torneira para lavar as mãos. Enfim, é uma triste realidade que o Estado brasileiro, em termos sanitários, faliu, né? Ou seja, fracassou, não é que faliu, fracassou, e que nós vamos ter que rever daqui para adiante. Mas a minha questão é mais ou menos nesse sentido. Se o senhor, como homem público, consegue vislumbrar alternativas para o Estado brasileiro agasalhar essas pessoas, hora adiante, para que possam ter uma renda cidadania. Prezada Luciana, você já esteve num lugar onde garante uma renda básica, um dividendo, uma renda para todos? Em Já. que lugar você foi? Eu vivi na França, numa cidade do lado de Paris, onde todas as mairies francesas, todas as pessoas que não têm condições, eles recebem uma renda do Estado, eles são cadastrados em Paris também. Eu estudei lá. Sim, mas chegou a estar num lugar que paga todos, ricos e pobres, igual para todos, sem um mínimo de burocracia? Não conheci. Então, para responder a sua pergunta, permita que eu os leve para esse lugar, está bem? Está bem. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, onde ele observou que de lá saía tal como muitas existem em São Paulo e no Brasil. Ele observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Então, demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito governador do estado do Alasca, Jay Hammond, lá no norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, tal como nós, recentemente, na camada pré-sal do Atlântico, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, se descobriu enorme reserva petrolífera. Em 1976, este governador, Jay Hammond, disse aos seus, então, 300 mil, hoje 750 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, pois o petróleo e outros recursos naturais não são renováveis. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele, então, quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia,
dos Estados Unidos, internacionais, inclusive podem ver no site do Alaska Permanent Fund as ações do Bradesco, do Itaú, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Vale do Rio Doce, mais de 200 empresas brasileiras, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E então, vamos supor que você, Luciana, e o Marcelo estivessem residindo no Alasca. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, e note bem agora, refletindo sobre a dificuldade daquelas pessoas que ficaram horas, a noite adentro, diante da Caixa Econômica Federal para ver se conseguiam, e muitos não conseguiram se classificar para a renda emergencial. Então, se vocês estivessem lá residindo há um ano ou mais, única exigência, teriam preenchido um formulário, um application form, uma página só. Sou Luciana Berardi, sou Marcelo Fiore, resido em tal endereço. Se eu viajei foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa declarar qual o seu rendimento, nem o seu patrimônio acumulado. 2 pessoas que lhe conhecem assinam, essa declaração é verdadeira. Se assim tivessem procedido lá no Alasca desde o início dos anos 80, eu fico pensando aqui num detalhe, se for morador de rua, quem sabe possa o governo dizer, olha, quem for morador de rua pode dizer que mora em tal centro de assistência ou tal, ou na igreja tal, mas tem que ter, digamos, um endereço, não é? Mas se vocês tivessem assim procedido no início desde o início dos anos 80, ao chegar ao final de setembro ou de outubro, vocês lá teriam recebido primeiro 300, depois 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Pai, mãe, 3 crianças, e em 2008 seriam cerca de $16.308. 300 e poucos dólares. Então, a consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Atualmente, Alasca e Utah, os dois com coeficiente Gini de 0,42, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Até para Sarah Palin, que em 2008 era governadora e era 2.069 o quanto o fundo pagaria a cada residente, porque o preço da calefação subiu muito, ela acresceu $1.200, por isso que ficou 3.269. Ela que era ela é líder do Tea Party. Só para ter uma ideia, todos ali, democratas, republicanos, são a favor da proposta. E outro exemplo está em Macau. Macau, ex-colônia portuguesa, em 1999, a República Popular da China fez um acordo com Portugal, pelo qual Macau passou a ser da República Popular da China com legislação autônoma. E então, ali se resolveu permitir a existência de cassinos que tiveram enorme desenvolvimento, a ponto de hoje Macau ter mais cassinos que Las Vegas e recebe 30 milhões de turistas por ano. E aconteceu que, com o desenvolvimento muito grande dos cassinos, em 2006 houve uma forte tensão social na cidade
e então o governo resolveu que 6% da receita obtida dos cassinos, hotéis e todas as atividades seriam destinadas a um fundo que pagaria a cada um dos 700 mil habitantes permanentes a um wealth partaking scheme, um esquema de participação da riqueza. A partir de 2008, cada pessoa residente em Macau, igual para todos, passou a receber 4 mil, depois 5 mil, 6 mil. No ano passado, 10 mil patacas por ano, $1.220 por ano. E eu estive lá em 2016, assim como estive no Alasca para estudar, e vi que todos aceitam muito bem ali o procedimento. Uma questão de bom senso. Vai do Karl Marx ao Milton Friedman, da Luciana ao Marcelo. Eu espero que todos estejam de acordo. É só chegar a um acordo aí, logo instituirmos a renda básica. Eu vou ficar muito contente. Tão contente que queria fazer uma sugestão, já que você achou que eu estraguei a surpresa. Não estragou, senadora, que eu fiquei tão feliz hoje pela manhã, porque eu sei que é uma luta muito grande do senhor. Eu acompanho e eu sou uma grande entusiasta do que era a renda família, depois renda básica. Eu confesso ao senhor que, em outrora, no meu início de carreira, eu trabalhei no processo legislativo e eu aprovei a lei municipal, eu trabalhei na parte do processo legislativo que aprovou a lei municipal que instituiu o processo de renda básica aqui também no município de São Paulo. No governo Marta. Exatamente. Foi quando foi instituído o projeto de lei da renda mínima, que o Marcelino Tato tinha muito dialogado comigo, resolveu apresentar, chegou a ser votado no governo Celso Pitta, que vetou, daí foi contribuir para que fosse derrubado o veto, mas só no governo Marta que foi implementado, inclusive pela o secretário de Políticas de Economia Solidária era o Márcio Postman. E a Marta e o Márcio Postman convidaram a Ana Maria Medeiros de Fonseca, Ana Fonseca, que infelizmente faleceu, que fez um trabalho notável e, inclusive, ela chegou a ser secretária da Renda de Cidadania no governo Lula e era entusiasta da renda básica de cidadania. E ela deve estar torcendo no céu para que a gente logo implemente e daí podemos, então, concluir com uma boa surpresa para a Luciana. Olha, certamente será, porque eu confesso ao senhor que hoje foi um dia de muita alegria para mim quando eu li essa matéria. E eu trabalhei nessa época, inclusive trabalhei com a doutora Ana, conheci o Márcio Postman. Sim, então, para mim... Agora eu fiquei mais contente ainda. Trabalhei com a doutora Ana e, na época, eu era assessora da Secretaria do Governo e eu fui à Câmara Municipal para poder fazer exatamente a articulação na aprovação do projeto da renda mínima. Então, eu me sinto muito feliz, é por isso que eu digo que o senhor não estragou a minha surpresa, não. O senhor coroou a minha surpresa hoje. Que bom que isso... Estamos deixando de ser um entusiasta para poder ver isso cada vez mais ser consolidado no nosso país, e eu tenho grande fé que isso vai passar. Precisamos demais disso, né, senador? Então, mas enfim... Para coroar o seu contentamento, primeiro, você sabe que o Papa Francisco vai reunir os jovens de todo o mundo, iria ser em Assis, dia 20 de março, mas foi adiado para 20 de novembro, para um encontro sobre a economia de Francisco, aquela que vai levar à realização da justiça. E são 250 jovens brasileiros que irão, e é a maior delegação depois da italiana.
serão 2.000 jovens reunidos e vai ser lá com Amartya Sen, Jeffrey Sachs e tudo. E no ano passado, estes jovens me convidaram para fazer uma palestra lá na PUC, Pontifícia Universidade Católica. E eu fui lá e falei da renda básica. Nós queremos que você venha conosco ao encontro com o Papa. Eu aceitei, já até comprei a passagem, que foi agora adiada, mas eu espero estar lá. E fiquei feliz de ver que o Papa, na missa da Páscoa, fez uma homília onde ele falou da renda mínima universal. Eu já estou super feliz. Imagine se ele, então, começar a dizer para o Bolsonaro que tem que aplicar no Brasil a renda básica, e daí nós poderemos até comemorar com aquilo que está referido na nota que iria ser a sua surpresa. Como é? Estamos efusivos por esse momento, né? Poxa, sim. Então, para comemorar, e se acharam que está bem, podemos concluir, que tal, então, cantarmos aquela canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir que se acabasse com as guerras do Vietnã e do Iraque, do Bob Dylan, Blowing the Wind. Blowing the Wind, exatamente. Aí fica coroado? Fica coroado, né? The answer, my friend, is blowing the wind, né, senador? Então me acompanhe, tá? Tá bem, vamos lá. Vamos lá, que medo desse momento, né? O nosso encerramento vai se dar dessa forma. Eu, antes de encerrar, porque eu sei que também nós não podemos nos exceder mais em função dos tempos, eu gostaria de agradecer muito esse momento que, para nós, foi assim de uma extrema, para mim particularmente, foi de uma extrema alegria poder estar mais próximo do senhor, que agora, como já tenho algumas intimidades que partilhei aqui com todo mundo, sempre foi o meu ídolo, e posso dizer ainda mais que não havia pessoa melhor nesse país do que ir a Assis, representando o nosso país, junto do Papa Francisco, nesse momento tão importante em novembro, e tenho certeza que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo mundialmente, o Papa vai fazer essa referência à renda cidadania, e o senhor é o nosso melhor representante, meu eterno senador. Muito obrigada por tudo, né? Enfim, é aquilo lá. Eu sempre lembro aquela frase de Adam Smith: não existe nação que possa florescer e ser feliz enquanto grande parte dos seus membros for formada por pobres e miseráveis. Não é verdade, senador? Isso mesmo. Então, muito obrigada por tudo, obrigada por estar junto conosco. Marcelo, está com você também? Eu não tenho muito mais o que falar, a não ser agradecer de novo ao doutor Eduardo, agradecer a público, o meu amigo André Suplicy, meu amigo há mais de 30 anos, que permitiu que a gente... eu estava trocando mensagem com ele aqui até agora há pouco. Eu não tenho como agradecer o início deste novo ciclo de palestras, a não ser reverenciando toda a sua história como senador, como político brasileiro, como pessoa que tem consciência que muito poucos têm. Infelizmente, o Brasil hoje sofre de uma falta de consciência absurda, não só com relação à parte política, mas especialmente com relação à parte social. Eu me lembro do início da implantação dos R$600, né, da ajuda emergencial, um monte de gente criticando, dizendo que R$600 era uma esmola, quando, na verdade, esse número ele está salvando vidas. Então, o que para muita gente pode parecer uma esmola, pode parecer um valor ínfimo, ele, de fato, está colocando comida na mesa de muita gente, ele está permitindo que as pessoas sobrevivam com um mínimo de dignidade, aquela dignidade que está encartada, descrita, incrustada no artigo 1º da nossa Constituição Federal, que eu e Luciana botamos debaixo do braço todo dia, tentamos defender de alguma maneira para que
ela não seja esquecida. Ela é uma Constituição cidadã e ela tem que ser respeitada a cada vírgula como foi escrita. E para a manutenção desta dignidade, para a manutenção do trabalho, do empreendedorismo, da livre iniciativa, da economia, nós temos, graças aos céus, graças à luz que nos ilumina, pessoas como o Dr. Eduardo Suplicy, que lutam efusivamente para fazer um pouquinho de diferença. Doutor Eduardo, muito obrigado, mais uma vez. Obrigadíssimo, Luciano e Marcelo. E fiquei também muito feliz com esse nosso encontro. Conheci 2 novos amigos, amiga e amiga. Então, vamos lá comemorar com chave de ouro.